Irmãos, para nós que vamos ficar aqui dentro, o tema já foi divulgado, Tiago 4. Tiago capítulo 4. Nós já falamos do primeiro versículo ao versículo 12, a origem das contendas. Hoje nós vamos ficar no texto de 13 até o 17. Lembrando que essa carta de Tiago, epístola de Tiago, foi escrita para o povo de Deus que estava vivendo uma dispensação, uma perseguição tremenda. E Tiago vai fazer uma série de recomendações, de aconselhamentos para o povo de Deus conviver principalmente com Deus e com os irmãos que estavam vivendo uma perseguição. É uma carta que nos leva a buscar a sabedoria que vem lá do alto, né? Porque a sabedoria terrena, segundo Tiago, ela é carnal e demoníaca. Então, se você vive algum problema, alguma dificuldade, Tiago nos orienta a você buscar em Deus a sabedoria para resolver os problemas. Fala da comunhão, fala do domínio próprio, questão da língua, enfim, série de recomendações. Foi uma carta que foi escrita mais ou menos no ano de 40 a 60 depois de Cristo. E Tiago, nós costumamos dizer que é o meio-irmão de Jesus, né? Ele que escreveu e junto com Pedro dividia ali a liderança na igreja de Jerusalém, naquele momento histórico. Por isso vamos abrir a Bíblia, irmãos, lá em Tiago capítulo 4, a partir do verso 13. Vamos ficar de pé um pouquinho, depois nós vamos permanecer assentados. Advertência contra a presunção. E Tiago dá um tema para esse trecho da palavra de Deus, a fabilidade dos projetos humanos, né? Nós vamos ver isso direitinho, se Deus nos permitir. Vamos ler todos juntos? Vamos? A partir do verso 13 até o 17, nos fala assim a palavra de Deus. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estamos diante de Ti, meu Pai. E humildemente pedimos a Tua ajuda, pedimos que o Senhor nos dê o discernimento da Tua palavra lida, e aquilo que nós pronunciarmos, Deus, seja de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu ensinamento, porque longe de nós, meu Pai, sermos hoje aqui presunçosos diante de Ti. Nós não queremos isso. Queremos, na verdade, Deus, não só reconhecer a Tua soberania, mas queremos ser tomados por esta soberania. Queremos que a Tua vontade prevaleça acima de qualquer vontade, de qualquer interesse, vaidade, carnalidade, Deus. Ô Jesus, toma as rédeas da nossa vida, da nossa existência, e não nos deixe, meu Pai, caminhar contrário à Tua vontade, em práticas que não Te agradam. Por isso, retira do nosso coração, Deus, qualquer intenção maligna, carnal, mundana, secular, e nos leve, Pai, de volta a uma vida onde só tenhamos o interesse de nos santificar, como o Senhor nos orienta e nos convida a cada dia da nossa vida. Olha para esta igreja, Deus, olha para o nosso coração. Deus, se há algum comportamento entre nós que não convém, assim como Tiago via na igreja no passado e orientou, Deus, olha para nós. Se temos nos comportado de modo indigno diante do Senhor e diante do próximo, Deus, quem sabe hoje seja uma virada, Senhor Deus, uma mudança de rota, uma decisão a tomarmos para podermos melhorar as nossas relações uns com os outros,
porque a glória sempre será do Senhor. Mas nessa comunhão serena, Deus, e plena, a alegria será grandiosa em cada coração aqui presente. Esta manhã te pertence, Deus, nós te pertencemos. Então toma conta de nós, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados hoje e sempre. Amém. Podeis assentar, irmãos. Primeiro vamos considerar o que significa essa palavra presunção. Então o que é presunção? É uma opinião de autoelogio a si mesmo, né? Você vai lisonjear a si mesmo, mais conhecido como egocentrismo. Só você está certo, só você pensa certo, só você tem as decisões corretas, só você sabe todas as coisas, você é o mais sábio de todas as pessoas. Ninguém é semelhante a você. E também, uma vez que nós tomamos esse comportamento, né, é muito fácil nós termos um outro pecado, praticarmos outro pecado, além do egocentrismo. Nós queremos julgar as pessoas, como o Tiago já falou, por alguns indícios de comportamento ou por algum tipo de aparência. Julgamos facilmente. E muitas vezes isso é verbalizado. Então isso é presunção, e Tiago está falando, está advertindo a igreja, isso não pode acontecer no meio do povo cristão. Não podemos nos comportar assim. Então o pecado da presunção, irmãos, simplificando, é pensar muito em si mesmo, somente em si mesmo. E como já falei, esse pensamento restrito a si mesmo está intimamente, muito próximo, estreitamente relacionado com o pecado da difamação ao próximo. Ninguém presta para você, só você que é o perfeito, é o santo. Então, qualquer pensamento de alguém, qualquer comportamento, qualquer aparência que não te agrada, você vai e difama aquela pessoa e tendo como baliza a si mesmo, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Então, a sabedoria proveniente de Deus é o contrário disso. Uma sabedoria que produz em nós uma humildade, que nós já vimos nisso, e uma sabedoria que não provoca nenhum tipo de orgulho pessoal. Nós sabemos conviver uns com os outros de forma harmônica, visando uma comunhão perfeita uns com os outros, para que o ambiente possa ser um ambiente sadio, tá? Então, Tiago repreendeu aqueles que estavam desconsiderando de modo arrogante a soberania divina, ou seja, ao próprio Deus, a vontade de Deus, a vida e a fazer planos para o futuro sem levar em consideração a própria vontade de Deus e a providência de Deus e os atributos de Deus. Veja bem, a presunção humana muitas vezes nos leva a pecar contra o próprio Deus. Nos leva a não considerar a vontade de Deus, a soberania de Deus, a palavra de Deus. E nós passamos por cima disso tudo, ou seja, a presunção muitas vezes vai eliminar qualquer regra que ao pensamento do presunçoso não precisa considerar. Isso vai até de encontro à palavra de Deus, nós vamos ver isso claramente. Então a palavra, o versículo 15, se você retornar aí, ela é bem claro, diz assim: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Ou seja, o se aí no versículo 15 refere-se aos acontecimentos futuros que são condicionais, ou seja, à vontade de Deus, e desconhecido por nós. Aí que o presunçoso muitas vezes erra, de acordo com a teologia, de acordo com a palavra de Deus. Como ele é dominador de todas as coisas e ele tem a perfeição em si mesmo, segundo ele também, dentro da sua presunção, ele acha e considera que o futuro está sob o seu controle. Então ele abre a sua boca e diz, amanhã eu vou fazer isso, pronto, e acabou. Ele não coloca se Deus quiser. Então ele tem uma aparente sensação que o amanhã está em suas mãos, que ele tem as rédeas, como o pastor Hernando diz assim, né? Como Deus tem a rédea de todas as coisas, do controle perfeito da humanidade, o presunçoso acredita que ele tem as rédeas da sua própria existência, inclusive no amanhã. Então ele não considera a presença de Deus. Então Tiago identifica a consideração principal em todos os planos futuros como reconhecimento
de que o controle da nossa vida não está em nós mesmos, mas está nas mãos de Deus. Então, eu separei algumas passagens para os irmãos verem como que a Bíblia nos induz a pensar no amanhã e confiar em Deus e excluir qualquer possibilidade de presunção. Quer ver? Rapidamente, irmãos. Um irmão abre em Atos 18, 21. Eu não estou com o texto aberto. Se o Célio puder jogar aí, vai ajudar bastante. Outro irmão em 1 Coríntios 4, 19. Outro irmão em 1 Coríntios 16, 7. E outro irmão em Hebreus 6, 3. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá, Atos 18, 21. Não consegue não, né? Então vamos lá. Eu vou precisar que você levante e leia bem forte, que eu não estou com o texto aqui, tá bom? Eu posso até achar, mas vou levar mais tempo. Por isso que eu separei cada irmão procurando um texto separado para a gente ganhar. Atos 18, 21, 1 Coríntios 4, 19, 1 Coríntios 16, 7 e Hebreus 6, 3. Vamos lá, quem abriu em Atos 18, 21, leia bem alto. Pode ler. Alto. O outro já vai para 1 Coríntios 4, 19. Bem alto, Magali, por favor. Uhum. Paulo fala assim, se Deus quiser, eu voltarei. Veja bem. Então, no coração de Paulo não havia presunção. Se Deus quiser, eu voltarei. Não sei quantas vezes você já se despediu de um ente querido para fazer uma viagem e falou assim, olha, se Deus quiser eu estou indo, e se Deus quiser eu voltarei para vós outros. Olha só, vamos lá, outro texto, 1 Coríntios 4, 19. Olha só, mais uma vez, se Deus, o quê? Quiser. E qual é a motivação aí? Lê o início aí do versículo. Que é a motivação? Hã? Irei visitar se o Senhor quiser. Eu tenho um projeto, eu tenho minhas férias, né? Eu tenho meus projetos de vida. Eu quero visitar um ente querido, quero fazer uma viagem. Se Deus quiser. Vamos lá, 16, 7. Quando abrir, dois irmãos lerem junto, leia junto, não precisa... Ah, a versão é diferente, não é isso? Vamos lá, 16, 7, o que acontece aí para nós? 1 Coríntios 16, 7. Pode ler. O outro texto, Hebreus 6, 3. Já deixa aberto aí. Agora já está projetando? Já? Ótimo. 1 Coríntios 16, 7. 16, 7. E depois Hebreus, aí, está aí. Porque não quero agora vermos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo. Completa, igreja. Olha o interesse dele, olha. Porque não quero agora ver-vos, ou seja, vou visitar vocês, Paulo falando, só de passagem. Eu quero ficar um tempinho mais convosco, né? Quero aproveitar mais o tempo. Mas se o Senhor o quê? Permitir. Lê, irmã. Hebreus 6:3. Olha que simplicidade, né? Isso faremos se Deus permitir. Isso aí é bem abrangente, não é isso? Depois você lê lá o contexto de Hebreus. Mas só para trazer aquela consciência quando você elimina qualquer pensamento de presunção, de pecado, né? De desobediência, e você cai naquela consciência de que Deus tem o controle de todas as coisas e que você está obediente a essa vontade, se Deus quiser, se Deus permitir. E assim você vai ampliando isso, né? De outras formas, né? Graças a Deus, aí vai. Então, gloriar-se de maneira arrogante a respeito das próprias habilidades de conquista, veja bem, irmãos, é pecado. Eu sou o cara, ou até nós induzimos alguém a pecar quando fala assim, ó, você é o cara. No caso, você deveria dizer assim, graças a Deus que Deus te deu esse conhecimento e esta habilidade. Você não é nada, mas quis Deus que você fosse assim. É assim. Muitas vezes nós alimentamos o presunçoso, elogiando uma habilidade que não é dele, que Deus lhe concedeu. Mas ó, isso faz bem para nós, faz. Mas a Bíblia condena. Então,
Cuidado aí. É pecado isso. Então, porque isso demonstra falha de reconhecer o papel de Deus nas nossas realizações. Então, o cristão deve gloriar-se somente no Senhor. Tem vários textos para isso. E por essa razão que ele fala no versículo 16, que toda vanglória, ou jactância, ali é o termo dado no original aqui, da nossa leitura, né? No versículo 16, que toda jactância, ou toda vanglória, o ato de gloriar a si mesmo, como essa, de se vangloriar nas suas preferências, é maligna. Lembra que nós já estudamos que a sabedoria do alto, ela é agradável, boa. A sabedoria terrena, ela é carnal e maligna. Então, cuidado com isso aí, irmãos. Nós podemos estar errando em detalhes da nossa existência e pecando contra Deus e contra o próximo. Por fim, ele nos submete a um princípio que sabe que deve fazer o bem e não o faz. Aí ele diz que comete o pecado. É um discernimento da consciência que você tem do que tem que fazer conforme a vontade de Deus e você acaba não fazendo. Então, peca. É o famoso pecado por omissão. Onde eu pequei, pastor? Eu não peguei na mão para fazer nada de errado. Mas você se omitiu. Pecado por omissão. Se você quiser uma lista de quem não entra no céu, nós já falamos sobre isso em Apocalipse 21, a primeira palavra que está lá que aparece é os covardes, os tímidos, ou seja, aqueles que se omitem até mesmo na pregação da palavra. Você sabe que tem que pregar, você sabe que tem que testemunhar, você sabe que tem que ser luz, você sabe que tem que ser diferenciado, a sua vida não é semelhante nem de perto com as pessoas aí de fora, mas você volta sempre para a lama e se lambuza na lama para ficar parecido com o mundo. Isso é pecado. Você sabe que não pode fazer, mas acaba fazendo. Pastor, mas eu só me caracterizei. Festa junina está aí para dizer isso, Halloween está para dizer isso aí. Né? Eu só me caracterizei. É pecado, você sabe que não podia fazer. Usei uma roupa de extrema sensualidade. Mas todo mundo usa. Mas você sabe que não podia, dentro do uso e costume. Dentro de alguma fala. Eu confesso a você que há pouco tempo atrás, eu não sei se eu fiz bem para mim mesmo, né? Os irmãos sabem que eu gosto muito, é um gosto assim meio estranho, de visitar hospitais, pessoas enfermas. Nós estamos tendo muitos aqui na igreja. E há poucos dias atrás fui visitar um irmão de uma igreja que pediu a nossa visita, mas eu saí muito decepcionado. Irmão mesmo, liderança da igreja, não é nossa não, fica tranquilo aí, viu? Mas que decepção. A cada 4 palavras, uma palavra torpe saía da boca dele. Palavrão, se você não sabe o que é torpe. Palavras chulas. Num leito de hospital, um líder de igreja. Eu falei, chama atenção, repreendo, vou deixá-lo mais doente? O que eu faço? Misericórdia, estou esperando ele melhorar, já teve alta há alguns tempos, e vou marcar um cafezinho, um mexe-queixo com ele, e vou orientá-lo. Porque chega o médico, glória a Deus, aleluia, mas falta um palavrão. O que é isso? Então você sabe que não pode, está aqui na palavra, mas você faz. Piadinha de mau gosto, bullying, você sabe que não é, mas todo mundo faz. É pecado. Você sabe o bem que tem que fazer e não faz. Você peca por omissão, peca pela prática. Tiago é bem categórico com isso aí, irmãos. E essa vida devocional nossa, acredite, tem tudo a ver com a comunhão na igreja. A comunhão uns com os outros. Porque da mesma forma que nós nos comportamos com aqueles que são lá de fora, você pode ter certeza, é como você está se comportando com alguém aqui dentro da igreja. Você fala mal de alguém, você xinga alguém. Você, quando vê o sucesso de alguém na igreja, você fica irado. Você não se submete às autoridades da igreja, como se não se submete às autoridades lá de fora. Tem sempre um jeitinho pessoal de resolver os seus problemas, porque você é, de fato, um presunçoso. Vivemos na presunção. Então, se eu não tenho uma vida coerente com Deus lá fora, e comigo, pessoalmente, como que eu vou ter isso dentro da minha casa? Como eu vou ter isso dentro da igreja? Impossível. Impossível. Então nós precisamos
nos aproximar da palavra de Deus, das verdades de Deus, para que possamos viver e fazer com que aonde nós estejamos seja um ambiente agradável para todas as pessoas. Independente do local que você esteja, dentro de casa, dentro da igreja, na rua, em qualquer lugar. Você sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Na igreja, você sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Fiz um apelo aqui, olha, você que tem dom e talento, você sabe o que faz aqui perto, mas você tem prazer de ser pedra, porque você não quer ser vidraça. Porque no dia que você for vidraça, você vai saber que as pedras virão. Então, às vezes, a gente tem essa preferência. Eu não assumi liderança não, deixa para os outros, eu já dizimo os outros que têm que fazer isso. Eu quero é coisa boa. Eu quero que o pessoal vá ensaiar quantas vezes for possível, eu quero chegar na igreja, sentar no banco, e assistir um bom culto. E se sair alguma coisa errada, toma, o presunçoso é assim. Só ele que é perfeito. Por isso que eu falei no início, a presunção leva muitas vezes a você pecar contra o próximo, fazer juízo do próximo. Não entender o que está acontecendo. As pessoas que se esmeram na liderança da igreja, irmãos, muitas vezes eles deixam de estar com a própria família, muitas vezes deixam de ir no lazer, muitas vezes adia coisas dentro de casa para poder assistir à igreja. Ao invés de nós falarmos assim, está precisando de ajuda, estou contigo. Não. A gente acha que aquele trabalho que foi feito não foi perfeito. Mas ele também não quer fazer. Cuidado. Você sabe o que tem que fazer e não faz, é pecado. Você está se omitindo. Está se omitindo. É sério isso. E Tiago está olhando para a igreja e dizendo exatamente isso. Então, esse princípio é amplamente aplicável em todas as áreas da vida. Então, nesse contexto, Tiago aplicou a todos aqueles que se recusam a aceitar seus ensinamentos de Deus, né, quanto a essas questões, ou a modificar o seu comportamento, né, como foi construído pela vontade de Deus. Então, vamos lá. Primeira coisa, às vezes, a presunção aparece de forma sutil, por pessoas que querem dizer que crê em Deus, mas não busca de fato, nem sequer as suas ordens. Veja bem, às vezes a presunção aparece de forma sutil, por pessoas, né, por qualquer um de nós, que dizem crer em Deus, mas não busca Deus de fato, e muito menos obedece às suas ordens. Esses aí são os presunçosos mais complexos para nós, que traz mais prejuízo. Mas em outras vezes, a presunção se apresenta de forma bem explícita, bem clara, porque homens e mulheres declaradamente ateus, que não confiam em Deus, que não creem em Deus, que não têm a Bíblia como regra de fé e prática, possuem uma postura muito arrogante diante da vida. Você não vai esperar uma pessoa que não crê em Deus dizer assim, se Deus quiser, eu vou lá. Se Deus quiser, eu vou ter que fazer aquele negócio. Se Deus quiser, eu vou te visitar. Se Deus quiser, eu vou voltar. Você não vai ver. Você não vai ver um ateu, uma pessoa que não tem Deus no seu coração e a Bíblia como regra de fé e prática, e diz assim, graças a Deus. Em tudo dai graças. Então, se a coisa está caminhando bem, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Está meio difícil, glória a Deus, aleluia. Deus sabe todas as coisas. Se Deus quiser, eu vou vencer, eu vou sair dessa situação. Então, essas duas formas de apresentação da arrogância, ela pode vir de forma declarada, que muitas vezes é perceptível, e pode vir de forma bem sutil dentro das nossas realidades, conforme a palavra de Deus. Então, você não vai ouvir algumas pessoas que não creem em Deus, devolver a Deus toda a glória, toda a honra, né? E crer que nele, esposa, em dizer que ela não sabe fazer nada. Como se ele dominasse o fogão direitinho, o pano de chão, né? O cuidado com as crianças, a orientação materna aos filhos. Quantas mulheres são ofendidas assim? Por homens presunçosos, que deveria deixar o que é da mulher para a mulher, e vice-versa. Mas ele acha que também, no ambiente feminino, ele tem o autocontrole e toda a sabedoria. É um arrogante, é um presunçoso, é um pecador. Então, aqueles que têm ao Senhor, que temem ao Senhor, não pode se proceder assim. Não pode. E se assim ele atua dentro de casa, ele atua também na igreja, onde ninguém tem o domínio de nada e entendimento de nada. Só ele sabe todas as coisas. Ele tem a verdade. Arrogância com os filhos. A paz, que na sua consciência de arrogância, às vezes sem perceber, imprime
conceitos pejorativos, adjetivos pejorativos aos seus filhos, que eu não vou falar aqui. Eu acho que você não merece ouvir isso. Mas acredito que você já viu algum pai se dirigir a um filho, o comparando até mesmo a um animal. E com palavras terríveis. Arrogante, como se ele fosse o ser humano perfeito, que nunca errou. Se você consegue chamar um filho desta forma, você vai chamar seu irmão como? A pessoa que está na rua, de que jeito? O arrogante, irmãos, ele acha que domina todas as coisas e não precisa de ninguém. Tá? É um pobre, é um miserável, é um cara carente da graça de Deus. Então, esse contentamento excessivo consigo mesmo produz o orgulho e a petulância. E é difícil conviver com essas pessoas. É muito difícil. Aí, aqueles que estão do outro lado, meus irmãos, qual a receita? Não é o assunto de hoje. Suportai-vos. Caminha mais uma milha. Perdoa quantas vezes for necessário. E na sua oração, peça, eu tenho misericórdia dele, porque não sabe o que faz. Se o Senhor não agir na vida dele, ele vai para o inferno, sim. Mas eu não quero ter culpa nesse inferno dele, não. Porque se ele não mudar, eu é que não vou me comportar como ele se comporta. Eu vou continuar na presença de Deus, conforme Deus. Mas ter misericórdia dele. E suportar essa pessoa, né? Do outro lado. Mas quem vive nessa prática tem que mudar. Olha só que coisa interessante. Abra aí em Isaías 14, de 12 a 15. O texto é longo, então eu vou dar uma resumida. Olha da onde vem isso. Olha onde começa a acontecer isso. A presunção, irmãos, foi a causa, a origem, creio eu, do pecado original, do próprio Lúcifer, de Satanás. Isaías 14, de 12 a 15. Olha lá. Primeiro nós vamos ver aí até o versículo 13, 12 ao 13, e o início da primeira frase do 13 diz assim: e tu dizias no teu coração, ou seja, subestimação. Lúcifer questionou, subestimou Deus, que conhece os desígnios do coração. Ele planejou o pecado sem dar conta que esse estava potente aos olhos de Deus, que é onisciente. Olha só o que ele já diz. E tu que dizias no teu coração. Olha só as verdades que ele dizia. Arrogância, né? Aí o que mais diz assim: eu subirei ao céu. A arrogância de Satanás. Eu subirei ao céu. O eu de Lúcifer demonstra seu egocentrismo, sua arrogância, autossuficiência, né? Dizer eu tenho poder e não preciso da ajuda de ninguém para tal obra. Até de Satanás fala assim: eu subirei aos céus. Está aí no texto. Arrogância. O eu, o egocentrismo. E ele diz lá assim: a insubordinação, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte, em subordinação. Decidi mudar, né, as coisas do céu. É como se uma pessoa entrasse na sua casa hoje, irmãos, e olhasse a posição do seu sofá e falasse assim: eu não gostei desse sofá aqui, posso mudar? Aliás, posso mudar não, vou mudar. Eu não quero sentar ele nessa posição, ele fica melhor ali, eu sento. Assim que Satanás olhou para o céu e para Jesus: eu vou mudar tudo aqui. Não gostei da decoração celestial. Eu vou mudar porque eu quero. Olha só, insubordinação. Versículo 14: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Rebelião, a tentativa de usurpar uma posição que não lhe cabia, que era o desejo de se tornar maior do que o Criador. Ou seja, você não tem aceitação pela sua liderança e você usa de meios esdrúxulos para derrubar aquela liderança, para que você chegue no lugar dela e faça e realize as suas vontades, porque o seu pensamento é que aquela liderança em si não tem tomado as decisões e caminhado conforme a sua vontade. Satanás pensou isso em relação ao próprio Deus. Olha só, rebelião. Versículo 15: e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Aí cai julgamento. Serão julgados. As pessoas que vivem essa questão da insubordinação, baseado aí na arrogância, né, baseado aí na presunção de si mesmo, serão julgados por este Deus, que tem o controle de todas as coisas, assim como Satanás. Aqui vemos que Lúcifer, né, ele ambicionou sentar-se no trono de Deus,
para ser senhor da sua própria vida e do universo. Você já conheceu alguém que não tolera, não se sente bem sendo subordinado? Há filhos que não aceitam a liderança dos seus pais, são insubordinados, né? Nós, quando estamos trabalhando numa empresa, olhamos a nossa liderança e falamos assim, que é esse cara para mandar em mim? Está aí porque é amigo de fulano, ciclano, aí começa a arrumar, né? Uma série de justificativas, são insubordinados, contrário à orientação bíblica, né? Quantas vezes nós desejamos estar no lugar de alguém por causa da nossa presunção? Satanás desejou isso, né? E ele fracassou em sua ousadia, né? Mas induziu os primeiros seres humanos a serem donos do seu próprio nariz. Ele fracassou no céu, mas não desistiu de descer ao Éden e fazer com que os homens ali, naquele momento, nossos pais originais, desse ouvido à sua fala de presunção. E falou, olha, no dia que você comer aquela fruta ali, você vai conhecer toda a verdade, você vai ser semelhante a Deus. Você não vai precisar mais ficar aqui esperando Deus falar com você. Você que vai até Deus e fala o que você quiser. Você vai ser dono da sua vida, né? Como eu disse aqui, dono do seu próprio nariz, que é um termo muito usado para nós aí, né? Uns com os outros, às vezes, principalmente dentro de casa, quando o filho pega os 18 anos, ou não está tão insubordinado, aí você fala, agora você é dono do seu próprio nariz, pronto e acabou. Não sei de onde veio isso, se alguém souber, fala, não pesquisei não, de onde vem esse negócio, dono do seu próprio nariz. Eu nunca conheci alguém que tem nariz que não seja dono dele, mas se tem alguém aí, você me fala, hein? Não sei, né? Não sei, por aí. Mas ele foi lá e fez com que os nossos primeiros pais tivessem um sentimento de presunção em relação a quem? A Deus, ao próprio Deus. Então, tais atitudes exigiram que Deus tomasse sempre medidas drásticas, expulsou Lúcifer do céu e Adão e Eva do jardim do Éden, o julgamento de Deus. Então, ó presunçoso, o seu dia vai chegar, você vai mudar de lado. Hoje você julga as pessoas, amanhã você será julgado por aquele que detém o verdadeiro julgamento e juízo sobre todos nós, que é Deus. A partir daí, todos nós trazemos, nesse momento lá do Éden, trazemos, acredita, irmãos, em algum momento um sentimento de presunção em nosso coração. Por isso, Tiago, antes de terminar sua carta, faz questão de abordar essa situação que pode nos levar a tentações e a pecar contra o próximo. Então, o que precisamos fazer, então, sobre a presunção? Primeiro, irmãos, a presunção, quando nós negamos a presunção, nós levamos a planejar a nossa vida com Deus, enquanto a presunção nos leva a planejar nossa vida sem Deus. Escuta isso. Então, Tiago 4,13, olha aí na Bíblia. Eis aí agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos em tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos, e ganharemos. Ou seja, ele estava planejando assim alguns negócios, lucros e etc., mas o seu planejamento era sem Deus. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Então, não há nada de errado, irmãos, em fazer planos, porque desde que nós colocamos como orientação bíblica, né? Que se Deus quiser, conforme a vontade de Deus, o homem, né, pode fazer planos, mas o realizar desses planos vem do Senhor, o profeta Jeremias fala sobre isso. Então não é pecado você pensar num planejamento de vida para daqui 5, 10 anos, 20 anos. Não é errado você entrar no mercado de trabalho hoje a pensar como você quer a sua aposentadoria lá com 60, 70 anos, 80 anos. Isso não é pecado e a Bíblia não condena. Pelo contrário, a Bíblia incentiva a você sonhar e planejar a sua vida. Mas tem um detalhe, se Deus quiser. Não é o que você quer, é o que Deus tem planejado. E você vai caminhando com a sua existência conforme a vontade de Deus. Não há nada errado de fazer isso, né? Então, Jesus mesmo disse ao seu construtor prudente, né, que deve primeiro sentar-se, calcular, planejar, para saber se será capaz de levar até o fim o seu projeto. Está lá em Mateus 7, 24, 27. Planeja. Olha para dentro de si, olha as suas condições, olha a sua realidade. Tem um ditado popular que vocês vão lembrar muito, né? Está no caminhar. Não dê um passo maior do que a
as pernas. Então, vê aonde vai a sua perna, fala, opa, até aqui eu posso ir. Então, planeja assim. E acalma o seu coração. Se hoje você não pôde andar mais 1 metro, quem sabe amanhã Deus vai te permitir andar esse metro que você deseja hoje. Temos que ter calma no coração. Você deve planejar o uso do seu tempo, do seu dinheiro, para não ser tido como um responsável e cair em descrédito por não conseguir cumprir com a sua palavra. E eu acho isso muitas vezes complexo e complicado, que muitas vezes faz um planejamento errado da vida, sem considerar Deus, sem considerar as suas condições, e depois ainda fica culpando Deus e fica arrumando culpados pela sua falta de planejamento e aguardar em Deus as oportunidades. Há muitas pessoas aí endividadas porque a sua presunção o levou a fazer dívidas, achando que poderia dominar o mercado financeiro e que as suas habilidades seriam suficientes para fazer com que, de uma hora para outra, a sua vida desse uma guinada e você fosse bem-sucedido. Calma, irmãos. O tempo virá, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com a nossa busca. Mas todo projeto tem que ser dentro das nossas condições. Aí volto para a família de novo. Quando você tem um casal que pensa no crescimento da família, é bênção. Então os dois, o pai e a mãe, o esposo e a esposa, sabem a renda familiar. E os dois sentam para conversar e regulamentar essa renda familiar. E sabe como vai lidar com esse dinheiro. Sem presunção, sem cobrança um ao outro. Sem julgamento um ao outro. Participa ativamente das decisões. Mas com visão de que no futuro vão conquistar os seus sonhos em paz e tranquilidade. O ruim, quando um está como lá, o provérbio diz, como sanguessuga, né? Dá. Quando a esposa só quer comprar, gastar, sem saber como a renda vai dar. Outro lado, o marido que não tem controle financeiro nem para si mesmo, quanto mais para liderar uma família. Ele é totalmente desorganizado, não pensa no amanhã, não pensa que uma doença pode chegar, que um acidente pode acontecer, que o tempo pode virar. Não, ele quer viver o hoje e o amanhã eu resolvo, não é isso? A gente precisa considerar isso também. Cuidado com os pensamentos que você é capaz de resolver todos os problemas. Dê cada passo, o seu dia, a sua hora. Planeje a sua vida com coerência. Converse com a família. Não tenha medo de dizer para um filho, hoje eu não posso te dar esse presente. Eu não tenho como te dar esse presente. Hoje eu não posso pagar esse curso para você, mas se esforce de outra forma. Hoje eu não posso te dar esse passeio. E vice-versa. Fala para a esposa, está aqui a renda, eu não posso comprar esse presente para você, eu não posso trocar a máquina de lavar, não posso trocar a geladeira, não posso trocar nada agora. Tem que esperar mais um pouquinho. Aguarda mais um pouquinho, vice-versa. Olha, o meu carro também não dá para fazer essa reforma não posso trocar o meu carro. Vou esperar um pouquinho. Assim que funciona. E assim nós vamos caminhando. Então, devemos planejar. Tiago não está aqui condenando o planejamento, como já falamos. O que ele condena aqui é o planejamento à parte de Deus, longe de Deus, sem a vontade de Deus, pensando somente em si mesmo, no egocentrismo, né? Que achando que nós podemos dominar todas as coisas. Então, o que está em questão aqui é você dizer, hoje ou amanhã irei para casa, ou irei para a cidade, ou irei fazer aquele negócio, ou ano que vem irei fazer viagem, né? Negócio, ganhar dinheiro, sem consultar a Deus. Esse é o problema que Tiago está dizendo. Você planejar sua vida sem consultar a Deus, sem considerar a vontade de Deus, como nós já lemos aqui, se Deus quiser. Nós não fomos criados, irmãos, acredite nisso, para sermos independentes. Nós não fomos criados para ser independentes. Né? A independência no reino de Deus é morte. É muito morte. Quando você olha a independência de um país, de uma nação, todo mundo fala assim, é liberdade, é vida e tal, é uma coisa. Mas nós, como povo de Deus, não fomos criados para sermos independentes. Uma vez que você quer desassociar do domínio de Deus, do comando de Deus, da soberania de Deus, você está no caminho de morte, você está por si só. E o seu caminho é fadado a derrotas, às grandes tragédias. Então, não podemos nos afastar de Deus, não somos independentes de Deus. Só podemos ser verdadeiramente felizes e completos se estivermos plenamente ligados a Deus. Até a parábola da figueira diz isso. Quem não está ligado é cortado e lançado aonde? No fogo. Pastor Deus, no capítulo 6, até a habilidade que nós temos com a palavra de Deus,
Sim. Uhum. Tem. Se eu não chegar, você já adiantou lá. Até na questão espiritual, da vida devocional, nós temos total dependência de Deus. Se Deus quiser, eu vou pregar sobre isso. Se Deus quiser, eu vou dar esse testemunho. Se Deus quiser, eu vou fazer aquele curso. Se Deus quiser, eu vou ser doutorado, eu vou ser mestre, eu vou ser pastor. Se Deus quiser. Até para pregar a palavra, irmão. Se Deus quiser, irmão, eu vou na sua casa amanhã. Se Deus quiser, eu vou lá evangelizar fulano, ciclano. Se Deus quiser, eu vou para as missões. É assim. Né? Há uma situação, não preparei aqui, mas o Eliseu nos fez lembrar, de que Paulo, em uma das suas viagens, foi proibido pelo Espírito Santo. Não, não vai, fica. Deus não quis. Até por aquilo que parecia óbvio, comum, Deus não quis. Agora, eu abro um parênteses, o grande problema é a gente saber, né? Esse limite do que Deus quer e do que Deus não quer para nós, para que isso não seja desculpa para nós ficarmos acomodados. Ah, Deus não quer o crescimento da igreja agora. Será? Ah, Deus não quer que eu evangelize agora. Será? Então, nós temos que ter uma comunhão plena com Deus para ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus. E, acima de tudo, temos consciência de que estamos fazendo. Mas é Deus que garante o crescimento, não somos nós. Sempre é Deus, em todas as coisas. Então, Deus é o nosso Criador e não só planejou o nosso ser, mas também a nossa história. Salmo 139, 16 diz assim, né? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia acontecido. Deus sabe qual é o melhor emprego, irmãos, para mim e para você. Deus sabe qual é o melhor casamento para mim e para você. Deus sabe a hora de você assumir os seus compromissos de uma forma plena, coesa. Deus sabe, e é esse tempo de Deus que será importante para nós. Não apresse a vontade de Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus. Falávamos tanto isso há um tempo atrás, né? Deixa Deus ser Deus. Então Deus sabe qual é o melhor para todos nós. Para todos nós. Deus sabe qual é o melhor negócio a ser feito para a sua vida, para a sua realização. Confie em Deus, aguarde em Deus. Não tenha no seu coração sentimentos de presunção em saber que você tem o domínio pleno de todas as coisas. Agir sem consultar antes é loucura, pois somos limitados quanto à visão global da nossa vida e das outras pessoas que de alguma forma serão afetadas por nossas ações. Temos que pensar muito sobre isso. Pedir a Deus que não sejamos instrumentos de alguma tragédia na vida das pessoas que estão à nossa volta. Eu particularmente, quando saio para viajar para algum lugar, e os irmãos sabem que eu gosto muito de dirigir, eu tenho um cuidado com Deus muito grande. Já antes da viagem, quando eu planejo a viagem, já fico orando constantemente, Senhor, se for da tua vontade, que aconteça assim, assado e tal. A minha vontade é essa, mas seja feita a tua vontade. E sempre oro no seguinte, que eu não veja nenhuma tragédia na estrada e que eu não seja também o culpado de alguma tragédia. Então, tu tem o controle perfeito, Deus. Eu não quero isso na minha vida. Mas seja feita a tua vontade. Então, a oração é um preparo, não é aquele momento que muitas vezes nós somos assim, automaticamente ligados, sabe, irmãos? Você sabe que tem que viajar para um negócio, para umas férias, e você vai orar no dia que vai embarcar, vai pegar o avião, chegou na rodoviária e ligou o carro. Jesus, eu estou indo. Me abençoa, me proteja. A nossa vida devocional é confiar em Deus dentro de uma normalidade diária, de uma vida devocional. Entende? Assim vale para a igreja também as programações que nós temos feito já para Natal, para o ano que vem, aniversário da igreja, estamos preparando isso tudo. Estamos orando. Seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero isso aqui, mas é da tua vontade? Então, nos ajude. Não é chegar na hora, hoje é o dia da programação, Senhor abençoa, traga o povo, que o pregador... Não, não é. É uma vida devocional com Deus. É isso que faz diferença em nós. Também quero considerar, irmãos, que a presunção é não reconhecer a fragilidade da vida. Aqueles que se consideram super-homens e já até determinou que vai viver aí 120 anos de idade. Nada vai acontecer com eles. Olha só o que Tiago diz no versículo 14.
Olha aí, presunçoso. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Alguém sabe? Não, ninguém sabe, né? Só Deus. Aí ele explica por quê. Por quê? Que é a vossa vida? O que ele diz? Ele responde, é é uma neblina, ou um vapor, um ventinho, né? Uma fumacinha, que aparece por um instante, logo dissipa, acaba. Quem mora aí no nosso litoral, a semana viveu um fenômeno lá, né? No finalzinho da tarde ficou uma neblina grande, depois dissipou. É a nossa vida, Tiago está dizendo. Então, a presunção, muitas vezes, faz com que a gente não reconheça que nós somos limitados na nossa existência. Uns conseguem viver 100 anos, 120. Acredito que a mulher mais velha do mundo tem 116 anos. Hoje é a pessoa que tem mais tempo de vida, 116 anos, né? Segundo aí o recorde que está vivo, 116 anos. Alguns conseguem. Mas ela também não sabe se vai fazer os 117. Ela não sabe se vai viver um dia a mais. Tudo muda de uma hora para outra. As coisas são muito complicadas, muito complicadas. Então, o presunçoso acha que tem vida eterna na terra. Tem vida eterna na terra, né? Até eu nunca entendi um ditado popular que dizia assim, fulano acha que vai viver para semente. Eu nunca entendi. Para viver para semente? Não é o contrário, não, a semente é que dá vida, não viver para semente. Nunca entendi esse negócio, não. Mas talvez seja porque quando a gente morre, né, a gente é plantado e de repente a gente brota. Deve ser por aí, mas eu nunca entendi. Depois você me explica. Estou aqui para ajudar, para entender essas questões populares aí, que às vezes quando a pessoa solta, né, a gente vai praticando sem entender o fundamento das coisas. Então, o presunçoso acha que a sua vida está no controle dele, perfeito. Então, há duas razões porque temos que aceitar o fato da fragilidade humana. Primeiro, não temos controle sobre o futuro. Tiago diz, você não sabe o que acontecerá amanhã. Para a nossa mente limitada, o amanhã é o quê? É incerto. Qualquer coisa pode acontecer e nós não temos como evitar. Um acidente, um mal-estar, um incêndio, um assalto, a morte, etc, etc, etc. Às vezes, todas as medidas de segurança são insuficientes para evitar uma tragédia. Eu pensei sobre isso e trouxe um exemplo sobre isso. Eu penso e tenho comigo, se eu estiver errado, por favor, também eu aceito a opinião de vocês, que o lugar mais seguro que nós temos é a nossa casa. Eu sempre penso isso. O lugar mais seguro é a minha casa. Eu conheço tudo ali. Eu sei a dinâmica, né? Sei como é que a minha casa funciona. Para mim, o meu lugar mais seguro é a minha casa. Eu não me sinto seguro na rua, não me sinto seguro em nenhum outro local. Mas dentro da minha casa, quando eu entro, opa, estou tranquilo. Mas mesmo assim, eu estou sujeito ao quê? Às tragédias dentro de casa. E nós temos visto muito isso hoje. Muitas tragédias acontecer dentro de casa. Incêndio, acidentes e até a violência, né? Tem algum tempo atrás, faleceu um Edmond Safra. Ele era o 89º maior fortuna do mundo. Veja bem, 89ª maior fortuna do mundo. Essa fortuna não impediu ele de viver uma tragédia. Ele morava no lugar considerado um dos mais seguros do mundo, no entanto, morreu asfixiado dentro de sua própria casa pelas mãos de alguém que fora contratado para cuidar de sua saúde. Há pouco tempo, no litoral sul de São Paulo, um casal riquíssimo também foi tirar férias e dentro de uma pousada, um condomínio de luxo, deu um probleminha lá no aquecimento, lá, gás, e foram encontrados os dois mortos serenamente. Uma família que foi comemorar 15 anos, não sei se foi no Chile, Paraguai, um dos países aqui vizinhos nossos, e aconteceu esse mesmo problema. Pai, mãe, filho, todo mundo morreram no quarto, por causa de um problema a gás. É a nossa vida. Aí vem um cara e diz, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, pode, mas se Deus o quê? Quiser. Segundo, a nossa vida terrena caminha rapidamente para o fim. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, como nós já falamos, aparece por um pouco de tempo e depois o quê? Dissipa. Vai embora. Quero deixar ninguém deprimido não, tá, irmãos? Mas essa é a verdade.
Tem umas neblinas que são mais espessas, tem outras que são mais transparentes, né? Cada um tem a sua existência conforme a vontade de Deus. Se existe algo certo na vida, é que um dia todos nós, vamos morrer. Quando eu tenho, né, a oportunidade de estar diante de um culto fúnebre, eu sempre falo assim, que há duas... Primeiro, eu sempre, quando oportunidade, eu digo assim e começo com uma frase, diz assim: aqui nós estamos diante de uma grande verdade incontestável. Alguém morreu, nem a ciência contesta. A segunda grande verdade é quando alguém nasce, nem a ciência contesta, a vida. São duas verdades incontestáveis, ninguém contesta. A verdade da morte é incontestável. Incontestável. E aconteceu lá no início, isso foi gerado para nós pelo pecado da presunção, como nós já falamos lá no Éden. Quando os nossos pais queriam ser semelhante a Deus. Aí nós ganhamos o julgamento, ganhamos a morte. Então a morte é certa, né? A neblina não é sólida nem permanente, ela não resiste por muito tempo à ação do sol. Assim também qualquer fogo de provação pode ser suficiente para dar cabo à nossa vida. Se permanecermos vivos é porque Deus está nos mantendo o quê? Vivos. O arrogante, o presunçoso, ele é imprudente, pois vive intensamente o presente de forma egoísta e não investe no futuro, fazendo a vontade de Deus. Não investe no futuro, fazendo o quê? A vontade de Deus, né? Somente isso. Estamos caminhando para encerrar, irmãos, e quero considerar também que o presunçoso, ele deixa de depender de Deus, né? Olha o versículo 15, o que está dizendo aí para nós? Versículo 15. Em vez disso, deveis o quê? Dizer, né? Se o Senhor quiser, né? Se vivermos, vamos fazer isso aí. Em vez disso, devemos dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também o quê? Ele atrela, né, a questão da vida com realizados os sonhos. É uma lógica perfeita de Tiago, né? Ele fala assim, ó, se o Senhor quiser, não só viveremos primeiro, que isso tem que acontecer, para o quê? Fazer aquilo. Se a vida deixar de existir, aquilo que você pretende, não tem valor. Então, se Deus quiser. Então, muitos dizem que creem em Deus, mas não há evidência de que as suas decisões cotidianas buscam, de fato, a presença de Deus e o condicionamento de Deus sobre a nossa existência. Parece que crer em Deus se resumiu apenas a um acontecimento da vida, que é a nossa conversão. Só isso, nos convertemos, mas Deus não tem assim palpite a dar, decisão a dar, algo na minha vida amanhã. Eu decido, eu faço, pronto e acabou. O resto da vida é vivido como qualquer outra pessoa do mundo, singular as pessoas do mundo. Do jeito que eles vivem, nós vamos vivendo e vamos levando sem perceber o erro que nós temos cometido diante de Deus. Mas este é o modo da autossuficiência, da arrogância, viver, não do salvo. Em Colossenses 6, 7, lemos, portanto assim, como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizado, edificado nele, firmados na fé, como foram ensinados. Então, a nossa conversão, irmãos, não nos credencia à desobediência, mas a nossa conversão nos credencia a viver na total dependência de Deus, conforme a vontade de Deus. Isso. Leia o finalzinho de Colossenses 2, 6 a 7. Continue a viver nele, que é em Cristo, enraizado, edificado nele, firmados na fé, como foram ensinados. É isso que nós precisamos viver. Podemos reconhecer alguém que depende de Deus por duas coisas. Olha que coisa interessante. Ele confessa que sua vida depende de Deus. Se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, faremos negócio. Então, isso significa que, quer ele viva ou não, ou como ele possa viver, ele está nas mãos de Deus. Isto é, ele vai desenvolver suas atitudes de louvor e gratidão a Deus, pois está consciente que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aí entra aquela orientação de Paulo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Segundo, ele consulta a Deus para tudo que vai fazer, ou que ele venha a querer realizar. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Ele torna claro para Deus o que ele pretende. Eu já falei isso aqui algumas vezes, principalmente nos cultos de terça-feira de oração. Irmãos, na oração você pode pedir tudo que não é pecado.
eu não critico orações dos irmãos quando eles vêm pedindo, né? Embora hoje a única crítica que eu posso fazer, dizendo que não critico, mas faço crítica, né? Mas no bom sentido, construtiva, é que muitas vezes as nossas orações virou um clamor de petição no pessoal, no singular. Eu preciso disso, eu quero isso, eu desejo aquilo. Mas nunca estamos querendo devolver algo a Deus. Queremos muito para nós, mas nunca queremos devolver alguma coisa para Deus. Só queremos o vinde a mim, mas o vosso reino deixa para lá. Então, eu quero, essa é a doutrina da prosperidade, fala muito sobre isso, né? Então, só vem o vinde a mim. Agora, o vosso reino deixa para lá. Mas fora disso, dentro das orações, você pode pedir tudo. Se eu posso dar um exemplo aqui bem assim, claro para nós, é Jesus, quando vai orar lá no Getsêmani. Pai, passa de mim esse cálice. Ele sabia da sua missão, sabia da sua importância, né, para com os pecadores, mas naquele momento ele fala, passa de mim esse cálice, mas ele termina a oração dizendo como? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, na sua conversa, lá no seu secreto, na sua oração, no seu quarto, onde você estiver, meu irmão, peça a Deus, mas fala assim, seja feita a tua vontade. Então, chegou amanhã, não aconteceu conforme o que você desejava, glorifica a Deus, adora o Senhor, agradeça a Deus. Não cria uma murmuração diante de Deus. Poxa vida, Senhor, eu precisava tanto disso hoje, o Senhor não me deu, por que o Senhor não me deu, não sei o quê, eu oro tanto, eu peço tanto, eu sou isso, sou aquilo, faz isso, fiz aquilo. Não, irmão, amanhã sopa, não aconteceu, não foi dessa vez, glória a Deus. Continue sonhando, continue insistindo com Deus. Deus pode favorecer, mas seja feita a vontade de Deus. Então consulta a Deus, coloca diante de Deus. O Salmo 143:10 diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Olha só, guia-me por terreno plano. O que é um terreno plano, irmãos? Um terreno de facilidades. Um terreno até de agilidade, de rapidez, até de economia. Um terreno plano, você vai mais longe. Agora, um terreno acidentado, perigoso, íngreme, escorregadio, você pode até chegar, mas com muitas dificuldades. E aqui ele diz com todas as letras, guia-me por um terreno plano, né? Ensina primeiro a tua vontade, pois tu és meu Deus, ele testemunha isso, e guia-me o teu bom espírito, ou seja, o espírito que vem de Deus, para um terreno plano. Se você me permite um exagero na oração, você pode até pedir assim, Senhor, eu quero moleza. Eu quero ganhar dinheiro sem transpirar. Eu quero ter uma vida boa, sem muitos problemas. Você pode falar isso com Deus. Qual o problema disso? É o seu desejo? Glória a Deus. Agora, é a vontade de Deus? Aí não sei. Ai, Pai, perdoa-los porque não sabem o que fazem. Isso aí é nosso momento de agradecer. Entendeu? Hã? Só um minutinho, deixa eu sair o som que eu não ouvi. Pode falar agora, vai. Tem o nosso caminho, né? Tem a sua vontade. Então, continue com Deus. Não pense diferente com Deus. Abrace a vontade de Deus. O salmista diz isso, né? Que o teu bom espírito me guie por um terreno plano, ou seja, uma coisa mais fácil. Está muito difícil, então me favoreça. Então, o presunçoso, ele tem a atitude de se vangloriar. Tiago 14,16 diz assim, mas agora vos gloriais em vossa presunções, ou jactância. Toda glória tal como esta, ela é maligna. Olha só. Nas suas pretensões, jactância, é maligna. A palavra vanglória significa uma glória vã, um sucesso vazio. Não somos nada sem Deus. Viver sem depender de Deus é viver uma ilusão. Você pode viver pensando que seu dinheiro, sua influência, sua esperteza lhe darão uma vida estável. Você pode fazer planos pensando que controla seu presente e o seu futuro. Mas nós estamos errados se assim pensamos e agimos. Uma infinidade de coisas fora do controle pode acontecer, irmãos, e frustrar todo o nosso esforço, toda a nossa caminhada. Tem várias ilustrações do Senhor Jesus, e eu concluo, irmãos, que as atitudes do presunçoso têm atitudes pecaminosas.
como nós falamos lá no início, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Finalmente, Tiago lembra, como já dissemos no início, a palavra pecado significa errar o alvo, desobedecer a palavra de Deus. Deus estabeleceu alvos para a sua vida que você só atingirá se estiver ligado a Ele, seguindo as suas instruções, sendo obediente às suas vontades, vivendo por conta própria, você estará fardado a errar esse alvo, e isso trará prejuízo imenso às nossas vidas. Algumas consequências serão trágicas, irreversíveis. Então leve a sério a questão do conselho do sábio, lá em Provérbios 8:13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Em aborrecer o mal. O que é aborrecer o mal, irmãos? É não obedecer o mal. Só isso. As maldades, os pecados, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Olha que coisa tremenda. Quantas coisas a gente tem que aborrecer hoje. Ah, pastor, então é permitido aborrecer? Sim. Você pode aborrecer, mas quem que você vai aborrecer? O seu irmão do lado? Não. Você vai aborrecer o seu amigo? Não. Sua família? Não. Você vai aborrecer o mal, a soberba que muitas vezes tem dentro de si mesmo, a arrogância que está dentro de si mesmo, ou seja, a sua carnalidade, o mau caminho que você possa caminhar, e se nós, porventura, algum dia, como Tiago fala da língua, tivermos nossa boca para praticar alguma coisa perversa, isso eu tenho que aborrecer, ou seja, eu preciso aborrecer o pecado. A única coisa que eu preciso perseguir, aborrecer o pecado, e não ir contra a palavra de Deus. Portanto, se você sabe que viver longe e independente de Deus é mal, então não continue. Eu te convido, venha para perto de Deus, venha andar na obediência de Deus, não continue em pecado, se humilhe, seja humilde, reconheça o pecado, e se for preciso, até diante das pessoas que você tem influência, se humilhe diante das pessoas, reconheça que errou, peça perdão, retire a soberba do coração, e busque as instruções de Deus em sua palavra, no conselho dos irmãos, na instrução íntima do Espírito Santo, né? Usufrua o melhor da vida que Deus preparou para você. Tantas coisas Deus tem nos dado, e talvez a gente, para nossa arrogância, não temos enxergado ainda que Ele tem tantas coisas boas para nós, e nós estamos sempre querendo algo que não é para nós, né? Querendo nos balizar pela vida do próximo, né? Pelo conforto do próximo, pelas atitudes do próximo, e não temos olhado porque Deus já tem nos dado perfeitamente a cada um de nós, em todo o tempo da nossa existência. Por isso, irmãos, cuidado com essa situação pecaminosa do nosso coração, né? A presunção, e seguimos praticando a palavra de Deus. Que os irmãos possam guardar esses ensinamentos no coração e fazer disso uma motivação para vivermos melhor com Deus, com o próximo e na igreja.